Então seja muito bem-vindo ao Pé de Meia desta semana. Como sabe, e eu tinha-lhe prometido aqui várias vezes, vamos falar sobre o crédito à habitação. E, nomeadamente, a renegociação do crédito à habitação. Como sabe, isto tem sido objeto de muita polémica, muita conversa, muito marketing nas últimas semanas e, portanto, o Governo acabou de colocar na rua várias dessas medidas. E são essas medidas que nós vamos analisar hoje. Primeiro, o que é que elas significam? Segundo, o que é que nós podemos fazer, quer dizer, nós, quem está desse lado, eu também tenho crédito de habitação, mas felizmente não, até agora consigo pagá-lo. Bom, e depois finalmente ver o que é aqui mais de concreto e onde é que está o marketing também à volta desta medida, porque como você sabe, do ponto de vista oficial dá sempre jeito a aparecer, a prometer tudo e mais alguma coisa, e depois nós temos é que fazer essa destrinça entre aquilo que é factual e aquilo que é marketing. Ora, eu tenho comigo, como é habitual, a Dina Raimundo, que é a CEO da Twinkle, e tenho também a Sofia Cordeiro, que é a diretora de operações. Ela está assim um bocadinho shy, um bocadinho tímida, mas como sabe, até sabe muito destas coisas. Bem, então vamos lá a isto. Você vai ver aqui no vídeo que nós estamos a passar o conjunto das medidas e do que é que nós vamos falar. Suspensão da penalização de 0,5%, renegociação de créditos de 300 mil euros, sempre que a taxa de esforço seja superior a 50% ou haja um agravamento de 5 pontos percentuais, e depois as medidas. Alargamento de prazos, como está a ver, consolidar créditos, redução de spread e transferir crédito para outro banco. Agora vamos lá ver, do ponto de vista específico, o que é que nós temos em cada uma destas situações. Dina, muito obrigado por estares aqui de novo a conversa connosco. Vamos lá explicar isto. Esta coisa de renegociar créditos não é uma coisa propriamente nova. Aliás, é algo que está que está a acontecer constantemente sempre entre os bancos e os seus clientes. Bom dia mais uma vez, Camilo. Exatamente. Hoje os bancos, inclusivamente no âmbito do PARI, é uma coisa que se ouve, me parece um bicho. Já agora explicar o que é o PARI? O PARI, a designação é Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, ou seja, os bancos têm a obrigação de sempre que os clientes haja indícios de que possam vir a ter um problema. Ele vai ter um problema. Exatamente, que possam vir a ter um problema para pagamento da prestação, devem assinar um conjunto de medidas que hoje estão estipuladas. Inclusivamente, isto é uma regra imposta pelo Banco de Portugal, e muito bem que os bancos têm aqui um conjunto de obrigações para averiguar o que é possível fazer para mitigar esse risco de incumprimento, nomeadamente renegociar com o banco. E, portanto, estas medidas que hoje, que foram na quinta-feira anunciadas pelo Governo, grande parte delas não são novas, portanto, elas de alguma forma, hoje a banca já faz isso, nomeadamente aquilo que indicas hoje, o alargamento de prazo é possível nos clientes que estejam com problemas no pagamento da prestação, quer o banco ou o próprio cliente pode ter a iniciativa de ir ao seu banco e perceber que precisa reduzir a prestação, e os bancos podem fazer isso. Nós já tínhamos falado também aqui noutros programas anteriores que hoje em dia, para alargar prazos, o Banco de Portugal, por questões macroprudenciais e também para mitigar o risco, tem aqui regras de alargamento dos prazos. Pode ir além de certa idade. Exatamente, mas aí cada caso é um caso e nós, inclusivamente, na Twinkle podemos ajudar a aconselhar qual é que é a situação. No fim, já vamos deixar ficar aqui o mail para você poder escrever. Exatamente. Só um segundinho, estavas aqui a dizer as medidas do Governo, mas isto ainda não está totalmente clarificado, não é? Nós próprios já contactámos o Governo e ainda não colocaram cá todas as regras e, sobretudo, alguns detalhes das regras. Portanto, o que estamos aqui a dizer é com alguma reserva, porque podemos, no futuro, esclarecer isto melhor. Sim, existem alguns pontos, de acordo com a comunicação que saiu, e que ainda vamos esperar que saia o decreto-lei, em princípio em janeiro, com vista a entendermos alguns pontos, nomeadamente as regras do aumento da taxa de esforço em 5 pontos percentuais ou não, e portanto... Primeiro ponto, estamos aqui a falar de créditos só até 300 mil euros. Já agora, 3 aspectos importantes. Portanto, capitais em dívida até 300 mil euros. Estas novas regras apenas se aplicam a empréstimos que tenham taxa variável, ou seja, empréstimos de taxa fixa estão excluídos destas novas regras. E, por outro lado, empréstimos cujo objetivo foi habitação própria permanente, ou seja, um cliente que tenha uma habitação, tem um financiamento... Apenas para aí. Exatamente. Imagina um cliente que tem um financiamento para a habitação secundária, está excluído no âmbito destas novas medidas. Okay. Bom, já vamos às medidas. Sofia,
Tu há bocadinho, aqui quando estávamos a preparar o programa, estavas a falar de uma questão dos 3%. Explica lá isso melhor. A Dina já falou nos 50% de taxa de esforço, já falou no agravamento de 5 pontos percentuais. Tu tinhas ainda uma coisa para acrescentar? Apenas quando, antes de mais, boa tarde, apenas quando a taxa de esforço subiu, ou seja, a taxa de juros subiu 3% face àquilo que foi contratado. A taxa de juro. A taxa de juros, sim, é que foi contratado, é que pode entrar neste âmbito da renegociação dos créditos, ou seja, mas ainda falta aqui muita coisa a clarificar por parte do Governo, ou seja, não temos muitos detalhes, por exemplo, mesmo sobre o aumento do prazo nesse tipo de renegociações, até onde é que podemos ir, ou seja, se temos que cumprir as medidas macroprudenciais ou não. Ou se até vai contra aquilo que o Banco de Portugal decidiu, como a Dina estava a explicar. Não sabemos até onde é que pode ser feito esse alargamento de prazo e isso deixa-nos aqui um bocadinho sem saber, temos que olhar com muito detalhe para todos os valores para termos essas certezas. Aproveito para lhe dizer que, é mais um motivo para depois voltarmos aqui com o novo programa de Pé de Meia, aproveito também para dizer, fique atento até ao fim, porque nós temos uma surpresa para si para a próxima sexta-feira. Já lá vamos. Dina, temos aqui 4 situações completamente diferentes, você deve estar a aparecer aqui no ecrã, que é alargamento de prazos, que é o primeiro ponto, depois temos consolidação de créditos, depois temos redução de spread e ainda a possibilidade de transferir crédito para outro banco. Vamos um a um. Alargamento de prazos. Alargamento de prazos era aquilo que eu dizia há pouco, portanto, temos que ver caso a caso, em função das regras, vamos ver se o Governo vai abrir exceção das regras atuais e vai permitir alargar mais os prazos. Vamos ver, ainda não sabemos, mas é uma medida para mitigar e, portanto, conseguir baixar a taxa de esforço por via da redução da prestação. Só um ponto, para as pessoas perceberem, quem está daquele lado, isto tem um risco, não é? Quando as pessoas adiam a amortização, aliás, alargam os prazos, isto quer dizer que correm o risco depois, mais tarde, de estar a pagar taxas de juros mais elevadas, em função da conjuntura. Camilo, a questão vou explicar para quem nos está a ouvir. O que é que acontece? Se tu alargas o prazo, vais demorar mais tempo a pagar o capital e, portanto, isso implica que no final do prazo vais pagar um bocadinho mais juros. Mas isso não há bela sem senão. Claro. Ou seja, pode estar a aliviar o valor da prestação agora no curto prazo, mas mais à frente vais pagar um bocadinho mais. Mas provavelmente para algumas famílias pode fazer sentido nesta altura, em que estamos com a subida da inflação aos níveis atuais, portanto pode fazer sentido agora no curto prazo aqui aliviar o valor da prestação. Sim. Olha, mas antes de prosseguirmos, eu quero fazer-lhe um alerta. Se você puder, não renegocie. Faça um esforço para não renegociar. Eu sei que a conversa taxa de esforço chegar a 50%, olha, eu conheço famílias onde a taxa de esforço está a chegar a 50%, mas as famílias decidiram cortar noutras áreas para não terem chatices com os bancos. Porque isto é uma coisa que vamos ver no fim. A gente fica com uma mancha. Isto é um ponto fundamental. Não se esqueça disto. Sofia, tu queres falar da consolidação de créditos? Sim, ou seja, muitas das vezes os clientes têm vários créditos, ou seja, um crédito pessoal, um crédito automóvel e mesmo no habitação... Em alguns casos são vários créditos ao consumo. Exatamente. E muitas das vezes também têm obras, ou seja, olhando para tudo isto, tem uns prazos menores nos créditos pessoais, no crédito automóvel. Se o valor do bem estiver valorizado nestes imóveis, se calhar mais vale fazer um mútuo, ou seja, uma nova hipoteca, consolidar tudo num só crédito. Consolidar quer dizer ter tudo só num crédito? Num só crédito, okay. Ou seja, se calhar numa taxa de juros até mais baixa, porque estamos a falar com o crédito, tem uma garantia real, que é a casa, talvez tenha ali umas despesas iniciais para contratar, mas compensa, no final compensa, porque se calhar a taxa de juros é bastante mais baixa. Compensa. Eu já vi vários casos destes, bem trabalhadinhos, onde a descida é muito significativa. É muito significativa porque se aumenta o prazo. Claro. Aumenta-se o prazo e muitas das vezes com taxas de juros mais baixas. E mesmo entre vários créditos pessoais é possível fazer isto. Sim. A baixar Vamos, Dina, agora é contigo. Redução de spread. E um alerta. É que o Governo não disse isto bem, redução de spread. O Governo disse redução de taxa de juro. Não há redução de taxa de juro. Taxa de juros é a Euribor. Aquilo que é o que o cliente paga é somado ao Euribor o spread, que é o risco de cada cliente. É assim, Dina? Exatamente. A forma como foi comunicado, de facto, não é totalmente clara. Aqui, sobre a redução de spread, o que é que nós já tínhamos falado, inclusivamente, noutros programas. Aqui, muitas vezes, os clientes podem estar, às vezes, distraídos, já têm o crédito à habitação há muitos anos e, portanto, não têm muita sensibilidade de qual é o spread que têm atualmente. E, portanto, esta pode ser uma altura favorável para renegociar com o seu banco, verificar qual é o spread que tem, porque o valor da dívida baixou, com certeza, ao longo destes anos que amortizou e, portanto, a relação entre os imóveis tem havido uma valorização e, portanto, tem condições de negociar com o banco um spread mais simpático e mais baixo e, portanto, de alguma forma, aliviar a prestação. Sim.
Outro aspecto já agora também, que já tínhamos falado, que também é um aspecto que nós damos aqui tónica e que na Twinkle também podemos dar uma ajuda, que tem a ver com os seguros. Os seguros muitas vezes é uma componente muito importante da prestação da casa e também é possível conseguirmos muitas vezes negociar e conseguir até alargar as condições que temos de salvaguarda e, portanto, reduzir também aqui o valor desse encargo. Aí também há margem. Aí também há margem. Nós aqui na Twinkle também podemos ajudar a ver quais é, procurar outras soluções e conseguir baixar o custo com esse encargo. Sofia, a última é para ti também, antes de irmos a outras questões. Transferência de crédito para outro banco. Sim, muitas das vezes nós temos o crédito há muito tempo, como a Dina disse, e bem, há muito tempo numa instituição, podemos pegar e transferir para outro banco onde aí vamos poder negociar os seguros, vamos poder renegociar prazo, vamos poder renegociar spread e olhando para o somatório de todos esses itens, temos uma poupança muito significativa. Deixa-me fazer uma pergunta. Pode-se consolidar o crédito na transferência, Sim. Porque pode-se fazer um mútuo com todos os outros, ou seja, vamos analisar toda uma situação. Um aspecto particular que te queria perguntar e que é este. Até há pouco tempo havia instituições que pagavam os custos todos de transferência. Isto mantém-se ou há alguns que já estão a cortar? Ainda corre o rumor que que se começa a deixar de ser prática corrente. E isso é um item muito importante para ter um intermediário de crédito a ajudar, porque quando se vai transferir um crédito, há bancos que suportam absolutamente todos os custos, há bancos que não suportam nada, há outros que só suportam a partir de um determinado montante de transferência de créditos, outros, se consolidamos um crédito, pagam sobre o valor que é transferido, não sobre o valor da consolidação, porque depois tem a ver aqui algumas questões legais de como é que é enquadrado. Convém olhar para tudo com muito detalhe, porque tudo isso somado, toda essa visão, exatamente, pode-se poupar muito dinheiro. Mais uma razão para você não fazer isto sozinho, não se arme esperto e, sobretudo, não acho que não comece a pensar que sabe fazer tudo, apesar dos conceitos que a gente dá. Recorra a um profissional especializado. Assim é que é. Dina, há bocadinho, que estávamos aqui para o programa, e houve uma dúvida que nos assaltou, que era, depois como é que os bancos sabem tudo isto? Porque a relação dos clientes muitas vezes é com vários bancos. Ou seja, tudo isto ainda... Teria que ser o próprio banco ainda a investigar tudo, não é? O que mostra um bocado as limitações destas medidas. O que saiu da comunicação, os bancos, após a saída do decreto-lei, têm 45 dias para avaliar a sua carteira e perceber quais é que são os clientes em que pode haver aqui maior propensão para haver aqui risco. E, portanto, o que é que acontece? Para calcular a taxa de esforço, o que é que tens que saber? As prestações que tens na totalidade, e isso os bancos têm acesso à central de riscos e, portanto, conseguem saber, do Banco de Portugal, mas outro aspecto importante que é os seus rendimentos. Aí o que é que pode acontecer? Os clientes recebem o salário por transferência, mas eu posso ter o meu crédito de habitação num determinado banco, mas o salário não está domiciliado nesse banco. E, portanto, pode haver aqui alguma dificuldade para fazer esta análise de uma forma cabal. E, portanto, o que é que pode acontecer? Pode ser o próprio cliente que se dirige ao seu banco e pedir ajuda, mas os bancos podem não ter toda a informação disponível para poder calcular e perceber quais é que são os clientes elegíveis para nas novas medidas. Uma consideração final que é, a gente olha para tudo isto e percebe que no meio disto tudo há aqui muito marketing, porque eu estou convencido, à partida, que estas situações vão se aplicar a um número mais reduzido do que se pensa de clientes. Camilo, vamos lá ver. Pode haver, há aqui um aspecto importante. O valor médio de um crédito de habitação em Portugal 82 mil euros. E, portanto, pode haver agora, hoje em dia, com o aumento da inflação, há muitas pessoas que provavelmente vão ver a sua taxa de esforço agravada e, portanto, ainda pode haver aqui um número considerável de pessoas que possam ser enquadradas. Sim, bom, último ponto, não sei qual das duas é que quer responder. Nós temos aqui a situação do quem recorre a estes instrumentos acaba sempre por ficar com uma manchinha no seu currículo. Dina, isto é um alerta para as pessoas, embora depois no fim a gente tenha aqui uma surpresa. Exatamente, para quem nos está a ouvir e perceba isto, o Banco de Portugal exige aos bancos que sempre que um cliente bancário faça uma renegociação do seu crédito, que seja por via de consolidação ou não, que seja sinalizado. E os bancos têm a obrigatoriedade de enviar essa informação para o Banco de Portugal. O que quer dizer que
na ficha de responsabilidades do cliente bancário vai ficar uma marca que aqui o cliente, em determinada altura da sua vida, fez uma renegociação. E, portanto, pode ser uma alerta para casos mais tarde, se a pessoa vier a pedir um crédito. Ou não tem crédito ou tem um spread mais elevado. Sim, pode ser. E agora a Sofia quer acrescentar? Até porque esses créditos depois vão lá permanecer durante 20 ou 30 anos e vão lá estar inscritos como renegociado. Enquanto que nós tivermos um incumprimento, ao final talvez de 6 meses, regularizamos, deixa de estar lá como incumprimento. Neste caso não, vai ficar sempre como um crédito renegociado. Isto tem impactos muito grandes na vida de um cliente. É verdade. E olha, para o final agora nós temos uma surpresa que vai ser uma nova edição do Pé de Meia de sexta-feira. Não digas que é uma instituição nem um produto para as pessoas ficarem aqui atentas ao que vamos fazer. Combinado. Que é uma solução em que permite renegociar permite mitigar sem ficar com mancha. Exatamente, permite mitigar esse risco. Gostou? Olha, sexta-feira, ok? Esteja atento, eu vou anunciar isto, ok? Para sexta-feira. Vamos ter aqui uma surpresa, que é um produto em que se permite fazer algumas coisas, atenção, sem ficar com mancha. Foi o Pé de Meia desta semana, com a Dina Raimundo e a Sofia. Sofia, qual é o mail? Então, o mail é pedmeia@twinkle.com. Twinkle, ok? Twinkle, little star. Twinkle, ok? Olha, fique bem, tenha um grande dia. Nós voltamos na próxima sexta-feira.